Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. E nós estamos aqui num capítulo bastante interessante, que é o capítulo 37, que se chama A Preleção da Ministra, que é uma palestra que a ministra veneranda ia fazer em Nosso Lar. Né? Aliás, o André Luiz tem a permissão de assistir ali aquela palestra, não é? Porque ali só poderiam participar aqueles muito interessados, aqueles verdadeiramente interessados, né? E aí ele se surpreende, que ele percebe que tem mais de 1.000 pessoas ali assistindo. E ali próximo aonde a ministra vai falar, existe um espaço reservado para 20 espíritos, né? Que são 20 entidades ali que só eles poderiam fazer perguntas, interromper, interpelar, né? E a Narcisa diz que são espíritos ali altamente especializados, né? Que tem ali uma bagagem muito grande e que dominam o tema da noite. O tema da noite seria sobre o pensamento. Então são espíritos que têm amplo conhecimento desse assunto, né? E o André Luiz pergunta para ela se ela poderia sentar ali. Ela falou que naquela noite não, né? Que ela só poderia sentar naquele grupo reservado quando fossem falar de tratamento de espíritos perversos. E aí ela vai continuar dizendo o porquê dessa sistemática, né? Então ela diz: o governador determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em dessegramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Então, essa sistemática é para que não fosse ali um momento de opiniões pessoais, né, sem profundidade. Mas ela vai falar que qualquer dúvida, né, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Ou seja, naquele momento da palestra, a grande plateia ali de 2.000 pessoas não estaria com permissão para perguntar, mas, como diz aqui, posteriormente todas as dúvidas serão esclarecidas, né? Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Então vejam, só a presença dessa mulher, da veneranda, por toda a condição espiritual que ela tinha, né, já espalhava ali alegria naqueles que estavam presentes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que constatava com o nome, né, mas sim o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Olha que interessante. Simplicidade, acho que um dos grandes desafios que a gente tem na nossa existência é de sermos simples, né? Porque temos ainda muito arraigado esse desejo da projeção, do sucesso, do reconhecimento, do elogio, né? Isso está muito forte ainda. E aqui é um exemplo de uma pessoa simples, sem afetação, né? Discreta. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Então veja que inicialmente ela se reúne ali com aqueles 20 espíritos que foram selecionados para eventuais perguntas, e ela queria informar-se das necessidades da Assembleia. Aqui é um detalhe interessante. Ela quer saber qual é o tema que aquelas pessoas mais precisam ouvir, qual é a necessidade. Porque quando alguém ali vem com toda a vaidade, com toda a pompa, o foco está muito mais na própria pessoa, que quer fazer uma boa apresentação, que quer receber aplausos, reconhecimento, né? Então, nem sempre um palestrante, um orador, ele pensa no que a plateia precisa ouvir. Ele pensa naquilo que ele vai se sentir bem, aquilo que vai trazer ali o reconhecimento para ele.
né? Então, mais dados que mostra essa simplicidade, esse foco nos outros e não nela, né? A gente está falando aqui em relação à ministra veneranda, né? E ela continua dizendo: encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas à do planeta, formas análogas às do planeta, né? Ou seja, muitos que estão ali ainda carregam, né, muita semelhança, muitos pensamentos, né, com aqueles que estão aqui na Terra, né? Não havia aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informadas de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui habitação, utensílio e a linguagem terrestre. Então veja, mais uma vez ela ressalta as muitas semelhanças de nosso lar com o ambiente aqui da Terra, né? Lá também tem habitação, tem os utensílios, tem as roupas, tem a linguagem como a nossa, né? Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos, né, não nos esqueçamos, que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissa ainda às leis universais. Então, o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Então, de que maneira nós trocamos ali as afinidades, as relações com o mundo espiritual? Pelo nosso pensamento, né? Porque nós sabemos que o nosso pensamento ele é matéria, ele caminha, né? Da mesma maneira que o som ele caminha através do ar aqui na Terra, o nosso pensamento caminha através daquilo que chamamos de fluido cósmico universal. Então esse intercâmbio, essa relação com o mundo de lá, ela é constante. Acreditemos ou não, queiramos ou não, isso é constante, né? Nós influenciamos o mundo espiritual com o nosso pensamento e eles naturalmente nos influenciam muito também, né? Então, porque o nosso pensamento ele é vida, ele é matéria, né? Então ele é a base, como diz aqui, das relações espirituais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios próximos de Deus, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Ou seja, somos ainda espíritos em luta, né? Ainda não somos referência, ainda não somos ali espíritos mais maduros espiritualmente. Estamos lutando, estamos a caminho, né? Mas não somos, por enquanto. Os grandes instrutores da humanidade aqui na Terra ensinam princípios da Terra, né? Ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas. Tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos as nossas vidas. Então vejam esse alerta aqui, que temos tantas notícias, temos tantas informações, temos tanto conhecimento acumulado nos livros, em tantas formas hoje de comunicação, mas não basta sabermos, né? Não basta sabermos, não basta termos o conhecimento, se a gente não procura que esses conhecimentos modifiquem os nossos sentimentos. É claro que é uma mudança lenta, gradativa, mas ela precisa ser contínua, ela precisa ser constante. Nós não podemos nos apegar até ao orgulho e à vaidade de sabermos algo, mas que não sentimos, aquilo não toca ali a nossa alma, não influencia nas nossas atitudes. E ela continua dizendo: será crível, né, que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior impossível? Então muitas vezes a gente admite o poder do pensamento, né?
Podemos ficar repetindo palavras positivas o tempo todo, mas não basta, como diz aqui, saber do poder do pensamento, né? Se nós não vamos nos libertando da nossa condição inferior. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas nós esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos em criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então nós sabemos da força da mente. Quem já não ouviu a respeito disso, né? Mas a pergunta é de que maneira temos canalizado essa força mental, esse pensamento. Temos ajudado, temos emitido pensamentos que tipo? De mágoa, de revolta, de queixa, de reclamação, ou de otimismo, de esperança, desejando ali o bem aos outros, essa luta para que não desejamos o mal para ninguém, né? Então, é pensarmos de que maneira o nosso pensamento tem sido canalizado, né? Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmações verbais. Então, várias religiões, inúmeras, né? Falam ali do bem, falam de Deus, mas ele diz, quantas vezes as nossas falas, as nossas conversas, as nossas afirmações são ali muitas vezes da boca para fora, né? Nos falta ainda essa disciplina, nos falta um desejo ali verdadeiro, genuíno, dessa modificação interior. Ninguém, todavia, a veneranda continua dizendo, atenderá ao dever apenas com palavras. Vejam, ninguém atenderá ao dever apenas com palavras. E aí nós lembramos quando Jesus diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma, né? A fé sem o trabalho, a fé sem implementação, a fé sem o esforço, a fé sem a luta, ela é inócua, né? Ela não tem o seu valor. Por isso que Jesus, lembrando mais uma vez, diz, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo, né? Deus não estacionou ali na palavra. E continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é a força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Repetindo, todos sabemos que o pensamento é a força essencial, mas nós não admitimos a nossa milenária viciação no desvio dessa força. Não admitimos que canalizamos quantas vezes essa força de uma maneira que não é positiva, né? Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Tem interessante essa metáfora, né, de que os nossos pensamentos são como filhos nossos, né, que nós nutrimos, que nós alimentamos, que criamos de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, o nosso pensamento é até uma maneira de autoconhecimento, de analisarmos que pensamentos que nós temos ao longo do dia. Quais são os primeiros pensamentos ali quando nós acordamos? É bem interessante esse exercício, né, de avaliarmos quais são os pensamentos que rondam ali a nossa mente, né, que são criações nossas naturalmente. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Já um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Ou seja, pensamentos criminosos vão gerar ali ideias da mesma natureza.
E o oposto, né, um princípio elevado, também vai ter a mesma lei, ou seja, ele vai produzir reações, resultados que também são elevados. Recorremos a um símbolo mais simples. Após elevar-se das alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservamo-la com os detritos da terra e fala-emos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte, e a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então vejam que em inúmeros momentos ele fala dessa força, né? Que o pensamento é uma força viva, é uma atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos. Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, né? Nas mentes que estão ali envolvidas que dá para entender aqui como esse envolvimento também, estão comprometidas. Então, certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas. Vejam mais uma vez reforçando que é o pensamento que gera esse intercâmbio ali entre nós e a espiritualidade. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de formas verbalistas especiais, que nesse caso será sempre do receptor, mas isso também exige afinidade pura. Então, um espírito que viveu num outro continente, na Europa, ele pode se comunicar, né, no Brasil, pensamento a pensamento, porque, como foi dito anteriormente, o pensamento é essa linguagem universal, né, que rompe ali a barreira dos idiomas, das línguas. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados, né, como se fossem ilhas ali, em grupos específicos. E aí sim há uma afinidade maior. E somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos ciclos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedidas por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendemos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Então, vejam que ela diz aqui que alguns poucos espíritos que estão no nosso lar estão se preparando para a ascensão, estão se preparando ali para tarefas muito maiores, né? Já espíritos ali mais maduros. Mas a grande maioria está se preparando em nosso lar o quê? Para voltar para a Terra. Para voltar ali para a Terra e buscar ali o crescimento, a elevação, buscar ali colocar em prática e implementar aquilo que tanto aprendeu nessas colônias como o nosso lar. Então, a grande maioria que está ali está se preparando para voltar para a Terra e alguns outros estão se preparando para ir para voos, para esferas mais elevadas, mais altas. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Uma pergunta tão simples, mas é como se perguntassem para nós, com tanto conhecimento que a gente recebe, né? Com tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede, a bênção dessas informações, a bênção de uma doutrina que nos esclarece, é como se perguntassem: queremos aproveitar, desejamos aproveitar, estamos aproveitando, né? Logo após suave música, encheu o recinto de cariciosas melodias.
Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, encerrou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, perguntei a Narcisa surpreendido: "O que é isso? Acabou a reunião?" A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: "A ministra veneranda é sempre assim. Ela finaliza a conversação em meio ao nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão." Então eram tão interessantes as palestras da veneranda, havia ali tamanho envolvimento daqueles que ouviam que, quando ela terminava, sempre tinha aquela sensação: poxa, já acabou, né? Porque certamente pela riqueza passava muito rápido. E ela deixava ali uma pergunta no final, né? Ainda sem complementar tudo, até porque não daria tempo, mas gerando ali essa expectativa para uma próxima preleção, para uma próxima palestra dela, né? Mas na semana que vem, então, nós iniciamos o capítulo 38, que fala o caso Tobias, que é a história de Tobias, né? Que é o trabalhador ali que está junto a André Luiz. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.